Bom, vamos tratar agora da corrupção ativa de testemunho ou perito, previsto no artigo 343 do Código Penal. Lembrando aqui, né, que o legislador ele excepcionou aquela teoria monista, né, ou unitária que nós aprendemos lá quando tratamos da coautoria, né, ou seja, o crime praticado entre duas ou mais pessoas, seja por coautoria ou por participação, né, todos respondem pelo mesmo crime. Aqui ele trouxe um tipo penal, né, diverso, né, para punir efetivamente o, o indivíduo que der, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Vejam bem que na verdade ele criou a figura da corrupção ativa em relação a testemunha ou perito. Na verdade, não teria necessidade disso, né? Ele poderia, ele tem aqui a pena de 3 a 4 anos de reclusão, e se a gente pegar lá a corrupção ativa do 333, né, a pena de 2 a 12 anos, né? A mínima é menor, mas a máxima é 3 vezes maior que a do 343. Ele podia ter, o legislador poderia ter optado em deixar lá. Por quê? Porque e apenas esclarecer em relação à testemunha, né? Embora a gente possa, né, pelo artigo 327, né, isso não é unânime, né, não é consensual, mas a gente poderia pensar a testemunha, né, como sendo considerada funcionária pública lá nos termos do artigo 327. Né? Então poderia, ou ele criar lá no artigo 333 também a figura da testemunha. E a gente tem um tipo misto alternativo, né, que traz aqui como verbos ou como núcleos, né, dar, né, que nada mais é que entregar ou conceder, né, a testemunha ou perito, né, dinheiro ou qualquer outra vantagem. Dar, então, é entregar ou conceder, né? Oferecer, apresentar, propor uma vantagem, apresentar uma vantagem. Prometer é quando se compromete para o futuro, né, em relação àquela vantagem ou aquele dinheiro. Dinheiro já é a espécie, né, é o valor. Né, e vantagem pode ser qualquer outro tipo de vantagem, não importa se profissional, sexual, né, não importa, qualquer tipo de vantagem. Tá? É, a gente tem aqui também a necessidade de um dolo específico, né, que é se dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou qualquer outra vantagem, tem o objetivo de fazê-la afirmação falsa, negar a verdade, falsificar a verdade, calar a verdade, em depoimento, perícia ou qualquer outro laudo de tradução ou interpretação. Né? A gente tem uma causa aqui de aumento de pena. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta e indireta. Por que existe isso? Né? Então, aqui no 343 caput, em qualquer outros casos, né, de processos civis, trabalhistas, administrativos, não importa. Né? Agora, no parágrafo único, quando se tratar de processo penal ou aumento de pena, em razão da preocupação do legislador com a verdade, né, na justiça, porque se está tratando aqui da liberdade do indivíduo, então a preocupação numa sentença justa, numa decisão justa, é muito maior. E também quando no processo civil, trabalhista, né, que envolva a entidade da administração pública direta e indireta. Qual a razão? Né? Também porque o interesse, em razão do interesse público bastante presente nesse tipo de ação. Né? Nos processos civis em que não há a participação de entidade pública, o interesse é muito mais privado do que público. Né? Então é essa a razão desse aumento de pena. Uma questão interessante aqui está em relação à retratação. Né? Mesmo que houve o oferecimento da vantagem, a testemunha, por exemplo, ela foi lá e falseou a verdade. O crime aqui está tipificado só com o fato de ele ter oferecido a vantagem.
E se a testemunha que mentiu lá depois se retratar? Isso terá reflexos no agente que praticou o crime do artigo 343? Ou seja, haverá possibilidade de excluir a sua responsabilidade penal aqui? Não, de jeito nenhum, né? O crime já foi consumado, né? E o legislador não trouxe essa possibilidade de extinção da punibilidade em razão da retratação lá no crime de falso, como trouxe lá no artigo 342. Então não é possível que a gente aplique aqui essa mesma situação, ok? O artigo 344, ele trata aqui do crime de coação no curso do processo. É interessante esse crime de coação no curso do processo, que ele diz lá, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, meu ou de terceiro, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa além da pena correspondente à violência. Como ele fala, usar de violência, se houver a violência, né, violência física, a gente tem a possibilidade de concurso dos crimes de coação do curso do processo e da violência, lesão corporal, vias de fato, seja lá o que for, né? O objetivo desse dispositivo é impedir manobras, né, violentas e ameaçadoras que interfiram na administração da justiça, que frustrem, né, uma decisão justa, né, que criem problemas numa decisão justa, né? E até no caminhar do processo, né, no andamento do processo. Se a gente lembrar lá das hipóteses da prisão preventiva, né, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assegurar, como que é a aplicação da lei penal, mas tem a terceira possibilidade lá do 312, a conveniência da instrução criminal. A conveniência da instrução criminal, ela nada mais é que garantir o regular andamento do processo, o regular andamento do inquérito. Se a gente tiver uma coação no curso do processo, a gente tem a possibilidade, em tese, de decretação da prisão preventiva. A mesma coisa no falso testemunho, no 343, né, na corrupção ativa para testemunho ou perito, a gente tem a possibilidade aí de uma prisão preventiva de quem corrompe, de quem coage, né, de quem usa de violência ou grave ameaça contra qualquer dessas pessoas. Uma outra coisa interessante aqui, que o legislador utilizou aqui a interpretação analógica, né, quando ele vem dizendo aqui, ó, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer, né, auxiliar, beneficiar interesse próprio, né, do próprio agente ou de terceira pessoa contra autoridade, parte. Quando ele fala autoridade, parte, quem são as autoridades, né? O delegado, o promotor, o juiz, parte, né? Pode ser o promotor, ou como pode ser o querelante, o querelado, pode ser o próprio réu, né? Parte é sempre autor e réu, né? Ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. Então a gente tem aqui uma interpretação analógica, porque ele traz aqui uma fórmula casuística, né? Ele traz os casos, autoridade e parte. Ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo, né? Ele traz uma fórmula casuística. Quem são essas pessoas que funcionam no processo? O escrivão, o escrevente, o diretor do cartório, o oficial de justiça, são pessoas que atuam no processo, que são chamadas a intervir. Testemunhas, peritos, contadores, tradutores, intérpretes, todos eles. Então todos eles estão abrangidos aqui nessa regra aqui, quando ele abre, né, a fórmula genérica, né? Em processo judicial, né, quando ele fala processo judicial, né, de qualquer natureza, pode ser processo civil, pode ser processo trabalhista, né, não importa o processo de que se trata, processo penal, né, policial, né, dá a impressão de ele estar falando de processo policial. É claro que a gente está falando aqui de forma lato sensu, né, então quando ele fala processo
policial, vamos entender procedimento investigatório, né? Seja ele o procedimento investigatório preliminar, seja ele o inquérito policial. E nessa linha de interpretação, a gente pode entender também a possibilidade, quando se tratar daquele procedimento investigatório do Ministério Público. Também pode se enquadrar aqui sem nenhum problema. O processo administrativo aquele realizado pela administração pública em relação aos seus funcionários, né, que tem aquela conotação administrativa, disciplinar. Né, esse é o processo administrativo. Ou em juízo arbitral, né, de acordo com a lei de arbitragem, né, se não me engano, 9.307 de 96, tem aqui, ó, 9.307 de 96, que dispõe sobre o juízo arbitral, como lá também se busca uma decisão justa, correta, né, para as partes que procuram, né, dentro das regras lá da arbitragem. Então, de igual forma, né, se houver essa coação, a gente vai ter o crime também. Uma coisa interessante aqui, quando se a pergunta é se nas CPIs também se pode aplicar isso, né? Lembrando que a CPI ela tem uma lei própria, a Lei 1579 de 52, e ela traz o crime próprio para isso. Então não se aplica quando se tratar de comissão parlamentar de inquérito, em razão da especificidade, o princípio da especialidade. Tá? Deixa eu ver se... Elemento subjetivo do tipo, a gente tem aqui um dolo específico. Qual é o dolo específico? O fim, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Então, uma finalidade específica, e dentro dessa finalidade específica, a gente tem a possibilidade da prática do crime. Pode ser cometido por qualquer pessoa, né? Não exige especial agente para a prática do crime, e a gente tem como sujeito passivo aqui, né, como no bem jurídico tutelado, a administração da justiça, né? O interesse da justiça é muito maior, ok? Grande abraço aí para vocês, tá?